Muitos acreditam que o tema central do livro de Jó não é tanto o sofrimento humano, mas sim a vontade de Deus. Deus e Satanás conspiram para medir a fé de Jó. Deus aposta que a fé do justo Jó será mais forte do que sua desgraça, enquanto o demônio opina o contrário. A questão levantada é problemática e incerta, especialmente do ponto de vista da vítima. Será que alguém justo seria capaz de permanecer íntegro e fiel a Deus se o destino virasse violentamente contra ele? E se sua vida fosse atormentada por injustiça, perda, doença, sofrimento e a perda de tudo? E se fosse obrigado a viver sem esperança, sob permanente opressão do mal? Como se sabe, o livro de Jó trata do grande tema do sofrimento humano, seu sentido e sua inexorabilidade. Mas não apenas, e talvez não principalmente. Trata-se sobretudo do escândalo do inocente atingido pelo mal, do justo afligido pela injustiça do sofrimento. Portanto, consequentemente, levanta o escândalo de uma possível responsabilidade de Deus na presença do mal no mundo, de uma limitação de sua lei para abordar o mal justificando-o. O livro de Jó aborda a lei de Deus, a justiça divina e a relação entre Deus e o homem. A intensa dor que Jó sofre parece uma acusação diante de Deus, pois o mal parece sem sentido ao ter escolhido um homem justo como seu alvo. A teologia da maldição interpreta o sofrimento como um sinal de culpa, mas a história de Jó não se encaixa nessa interpretação, já que ele vive de acordo com a lei, mas é esmagado por ela. Jó é um homem justo que foi paradoxalmente destruído pela mesma lei que tentou seguir fielmente. O livro de Jó apresenta o primeiro princípio da lei como desarticulado. A dor sofrida pelos inocentes indica o fracasso sintomático da lei, a sua incapacidade de regular o problema do sofrimento humano que afeta tanto os ímpios quanto os justos. Jó é reconhecido no início do relato bíblico como um homem justo, íntegro, correto, temente a Deus e afastado do mal. Jó, um homem temente a Deus, é um exemplo de uma vida rica, não apenas materialmente, mas também espiritualmente. Sua existência é completa, satisfeita e não está sujeita às aleatoriedades da vida, evitando a vaidade sem esperança relatada em Eclesiastes. A vida de Jó é uma vida plena de frutos, para usar uma imagem bem conhecida da Bíblia. No entanto, a dúvida surge. Será que é justamente a fortuna dessa vida plena que faz de Jó um homem íntegro e reto? Será fácil para Jó, dado que sua vida foi tão generosa, agradecer a Deus e ser um homem de fé? Como podemos distinguir a autenticidade da sua fé dos benefícios que ele recebeu sem limites? Satanás, que pensa entender bem o que acontece na terra, questiona a fé dos homens. Ele propõe testar a fé desse homem afortunado, deixando-o lidar com o azar e o infortúnio. O relato bíblico de Jó questiona se a sua fé é apenas o resultado de uma contabilidade cínica, de interesse ou uma economia mercantil que usa a fé como moeda de troca para obter bênçãos e fortuna. Ao fazer essa pergunta, Satanás não apenas representa o mal diante de Deus, mas também abala os fundamentos teológicos da fé. Sua dúvida cínica é radical. Será que é possível existir uma fé que não considere cálculos, economias centradas no dar para receber, e que ame a Deus além de qualquer interesse pessoal, dedicando-se de forma absoluta ao outro? Jó, reconhecido como um homem íntegro e reto, é destinado a se tornar uma amostra a ser testada que deve validar ou refutar as céticas teses de Satanás aos olhos de Deus. O relato de Jó questiona se a fé de um homem justo resistirá diante da multiplicação das injustiças e desgraças causadas por um destino furioso. A aposta de Satanás reativa a estratégia da serpente no jardim, mas de uma maneira diferente. A serpente tentava estimular o sentimento de inveja em Adão e Eva em relação a um Deus egoísta que queria manter todo o prazer para si mesmo. Já Satanás requer o sofrimento de Jó para forçá-lo a renunciar à sua fé, demonstrando a Deus que nenhum homem o ama de verdade. A serpente e Satanás, pelo menos inicialmente no relato bíblico, são duas faces da mesma moeda. A inveja do homem que quer tudo, Adão e Eva, e o desespero do homem que perde tudo, Jó, anulando a fé no Senhor, até mesmo questionando o amor de Deus pelos homens. As insinuações da serpente ferem e retratam a imagem de Deus como egoísta e ciumenta,
enquanto a aposta de Satanás visa mostrar a inconsistência e interesse do amor humano por Deus, com o objetivo de revelar a Deus sua própria solidão e fracasso. Aqueles que acreditam que o grande tema do livro de Jó é sobre a vontade de Deus estão corretos, mais do que focar no sofrimento humano em si. O complô que une Deus e Satanás busca medir a fé de Jó. Deus aposta em Jó contra o demônio, na esperança de que a fé do justo possa ser mais forte que sua desventura. A questão que surge é problemática e incerta, especialmente do ponto de vista da vítima. Seria possível para um homem justo permanecer íntegro e fiel a Deus se o destino virasse violentamente contra ele? Como lidaria com injustiça, perda, doença, sofrimento e ruína em sua vida? E se obrigado a viver sem esperança e permanentemente oprimido pelo mal? A questão colocada por Satanás a Deus é profundamente teológica. A fé e as boas obras servem àqueles que as realizam para obter benefícios de Deus, ou elas têm valor em si mesmas? A fé funciona como um refúgio instrumental ou um talismã capaz de garantir a realização positiva da vida, alimentando o próprio proveito? Ou é uma doação incondicional que será realizada independentemente de qualquer retribuição? Se olharmos para o texto bíblico, a tentação de idolatrar a fé é onipresente, e, portanto, a pergunta de Satanás é crucial até mesmo para Deus. Por isso, Deus concorda com o experimento Jó. Ele quer verificar o valor da fé humana, tomando como referência seu servo mais fiel. A intenção de Deus é refutar o cinismo de Satanás com um exemplo incontestável. Mas a prova não é indolor, pois exige que violência, sem razão, se abata sobre Jó. Jó 2:3. E a crueldade do sofrimento, do luto e da perda deve golpear sua vida sem piedade, colocando sua fé à prova.